Começando mais uma edição especial do Acamoncast e hoje nós vamos falar sobre obras. Sabe aquele momento onde você comprou um apartamento ou comprou sua casa ou mesmo você já está morando e precisa fazer uma reforma? Para falar sobre esse assunto, hoje estamos recebendo aqui o Eliel Araújo. Seja bem-vindo, Eliel. Prazer é todo meu. Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre drywall. E é assunto, hein? O milagre que o drywall pode fazer em uma casa, certo? Com certeza, sem dúvida alguma. Mas nós não vamos falar sozinho, porque a gente precisa, por uma obra ficar bacana, qual que é a figura que é importante? A gente precisa, e eu preciso, né? A gente precisa de um arquiteto. A importância do arquiteto nas nossas obras. Então, para fazer com que esse podcast se torne extraordinário e possa te inspirar a você reformar com segurança, estamos recebendo hoje aqui Thales Della Costa. Isso mesmo. Seja bem-vindo, Thales. Muito obrigado. Satisfação estar aqui. É Thales Della Costa? Della Costa. Della Costa. Della. Della Não é Costa. espanhol, é italiano. É italiano? É italiano. Bacana. Então hoje nós vamos bater um papo aqui. No decorrer da nossa trajetória no mercado, eu já ouvi tantas perguntas, tantas dúvidas, tantos questionamentos de como fazer aquela obra para não ter problemas. Sidney, como que eu reformo ou construo e não tenho dor de cabeça? Sabe qual é a minha resposta? Qual? Não reforme e não construa. Boa, Porque gostei. obra sempre vai ter problemas. Mas o lance é, esse problema pode ser gigantesco e sem solução, ou pode ser problemas tranquilos, né? E basta para isso a gente começar do jeito certo. Correto, é isso mesmo. Então, pergunta número 1, Thales. Como que a gente começa? Seja lá, comprou um apartamento e a gente vai começar a reformar ou mudar, né? Trocar piso. Qual que é o jeito certo? O que nós devemos fazer? Primeiramente, buscar o auxílio de um arquiteto, né? Ou seja, o projeto. Então, quem está apto a justamente elaborar esse projeto é um arquiteto, que vai poder dar o direcionamento através de um briefing já feito com o cliente, né? Então, quais são os gostos do cliente, as preferências, os estilos, tudo isso, para caminhar num projeto, num estudo preliminar, um anteprojeto, projeto executivo, para chegar nos finalmente ali de ter esses projetos todos prontos, elaborados, e aí sim disparar isso para as mãos de obras. Deixa eu aproveitar aqui. Então, o arquiteto ele não estuda a obra primeiro, ele estuda o cliente primeiro. Ele estuda o cliente. Tá? Ele tem que saber os gostos do cliente para depois ele entender como atender da melhor forma. Exatamente. O quanto Muito ele legal mais isso. puder absorver do cliente, mais assertivo ele vai ter no projeto, menos revisão vai ter, mais rápido essa obra ela vai ficar pronta, porque o projeto não vai demorar tanto tempo assim. Legal. Existe uma cultura, né? A gente conversa com pessoas de todas as classes sociais, né? E quando a gente fala o termo arquiteto, já vem aquela coisa assim, não, vou fazer eu mesmo, eu tenho bom gosto, minha esposa sabe também escolher os produtos, ou eu tenho um sobrinho que está fazendo um curso, que está aprendendo, e ele vai poder nos ajudar, né? Isso é válido, mas eu acho que o mais importante de tudo é as pessoas entenderem que o arquiteto não é aquela coisa que é só para casas de milionários, né? Aquelas casas gigantescas. Hoje é muito comum, Sim. Residências até de uma metragem quadrada menor, as pessoas já entenderam a importância de você ter o auxílio de um profissional. Como que é isso no teu dia a dia? Acontece? Acontece até com uma certa frequência, de ter a gente atender um público, por exemplo, casal que vai ter o primeiro apartamento. E a gente poder viabilizar isso para eles, né? Então, existem formas de você vender esse produto, esse projeto, enfim, para poder viabilizar justamente para que esse sonho aconteça. E não só o marido que sabe, ou a esposa que sabe, mas também, geralmente, o cliente fala, eu tenho um pedreiro muito bom, ele já construiu para o meu vizinho, para o meu pai, para minha tia, e ele tem umas ideias ótimas e ele vai conseguir resolver isso sozinho. E, recentemente, eu passei por uma experiência bem interessante, porque pega bem esse tipo de público. O cliente ele tem uma edícula enorme e ele precisa dividir em 4 casas.
Ele chamou o pedreiro, eu passei a minha proposta para ele e ele falou, depois a gente conversa. E ele chamou o pedreiro começou a fazer da cabeça dele, não que o pedreiro não seja profissional. Sim, ele é profissional, mas você jogar para um pedreiro a responsabilidade de dividir uma casa de mais de 200 metros quadrados em 4 casas, ele não vai conseguir fazer isso sozinho. Aí o cliente me ligou, falou, você pode vir aqui, porque eu preciso fechar o projeto com você. Preciso de um help, um socorro. Eu preciso de um help. Eu já mandei o pedreiro embora, você faz o projeto e depois ele volta. Então você vê, não é uma casa para alugar, né? Não é uma reforma de uma mansão, de algo assim extraordinário, né? Porque geralmente fica essa impressão, um arquiteto, eu preciso de um arquiteto se eu for construir algo... Começar do zero, né? Isso, ou começar do zero, ou eu não tenho dinheiro para isso. Então você vê, é um investimento para locação, algo simples. E a gente tem essa noção de que ali a gente não vai especificar material caríssimo, mas é basicamente ali a gente ter a divisão disso corretamente para que a obra corra tudo bem. Porque se for ver, esse cliente já teve prejuízo. Sim. Ele já teve que mandar o pedreiro embora, o pedreiro já pegou outra obra, e aí agora ele tem que se adequar ao cronograma do pedreiro. Tudo isso acontece, então O que é pior, né? Contratar alguém novo para fazer o trabalho de alguém que já estava fazendo com prazo diferente, porque geralmente o profissional ele dá um prazo além do que Sim. o cliente espera. Uhum. E aí ele comentou um negócio legal aqui, né? E você também. O cliente, né? O casal, né? O homem que faz tudo dentro de casa, ele fala, não, eu sei fazer, eu vou desenhar aqui, a minha mulher escolhe os modelos que ela gosta, porque o gosto é da mulher, né? Ela que vai ficar geralmente, né? Grande parte do tempo em casa, né? E eu tenho um pedreiro que é um amigo nosso, que indicação do fulano, do Beltrano, que ele vai lá e vai fazer, cara, e vamos pular essa etapa aí, vamos otimizar, né? Porque eles têm a visão que o arquiteto, às vezes, não sei, né? Mas eu atendo muitos pedidos todo dia de orçamento. E grande parte deles não vem projeto, né? Vem, faço uma visita, pega as medidas e tudo mais. Eu falo, tem projeto? Não. Né? E aí já começa a tomar um caminho diferente. Né? Então, a gente já começa a ficar mais precavido, né? do que uma obra que tem projeto na nossa frente. Olha que interessante. Citando até esse caso que você trouxe, dessa reforma que tinha uma edícula e tinha que fazer as divisões, e você falou que o dono da obra chamou o pedreiro, né? Isso. O nosso podcast, a nossa bandeira toda, é a gente mostrar para o mercado que existem possibilidades construtivas para ele fazer isso muito mais rápido. Da forma correta. Então, será que se esse proprietário dessa casa tivesse chamado você, um arquiteto, antes, será que você ia falar, é necessário contratar um pedreiro? Ou você ia falar, vamos fazer isso tudo com o sistema drywall? Exatamente. Você vai Seco, ter né? construção a seco, né? E muitas vezes não passa na cabeça dos proprietários ou das pessoas que o arquiteto é aquele profissional que ele está antenado com o que tem de mais moderno hoje. Então, qual que é o objetivo? Vamos pensar com a cabeça do consumidor, né? E eu sou uma dessas pessoas. Nós vivemos fazendo muitas vezes reforma. Só que se a gente não pega a ajuda de um profissional que está todo dia ali, participando de treinamentos, de cursos, se aperfeiçoando, e chama essa pessoa para falar assim, ó, o nosso objetivo final é transformar essa edícula em 3 quartos, enfim. E eu vou usar os recursos que eu tenho, a primeira ideia, que para fazer parede eu vou empilhar tijolos. E aí, por isso que acontecem os problemas. Então, por isso o nosso conselho é, qualquer tipo de reforma que vai ser feita hoje, seja pegar a chave do tão sonhado apartamento, conversa com o arquiteto, né? Que isso vai... normalmente nós olhamos assim, quanto custa eu contratar um arquiteto? Só que tem alguns detalhes importantes. Quando você contrata um arquiteto, normalmente essa pessoa já está bem conectada com todos os outros fornecedores, já está conectada com o Eliel, né? Que é o especialista no sistema drywall. Ele já sabe aonde tem os melhores preços. E aí, o valor do investimento nesse auxílio do arquiteto, ele vai se tornar talvez mais barato ainda no final. Porque você não vai ter prejuízo, não vai ter escolha errada, não vai ter que pedir de novo socorro para o arquiteto. Sim. Então, eu acredito que a gente tenha que realmente dizer para as pessoas,
que para resolver problemas novos, não busquem soluções antigas. É isso mesmo, falou tudo. Né? Sim, com certeza. É isso mesmo, Sidney. E dando o exemplo de outra experiência, de um cliente já mais antenado e tal, a gente também conseguiu dividir um salão comercial em 3 apartamentos, tudo de drywall. Paredes reforçadas com SB, manta acústica. Então, e assim, não existe reclamação de um vizinho com o outro. Porque dentro dos próprios apartamentos, eles são divididos, os ambientes são divididos em drywall, e entre si, entre um apartamento e outro também. Então, assim, uma obra que foi muito mais rápida, com muito menos desperdício. Enfim, o cliente só ganhou. Deixa eu aproveitar aqui. Eu prefiro atender obras que tem arquiteto junto. Por quê? Tem projeto, porque facilita a nossa vida. A gente tem menos dor de cabeça, né? O cliente ele consegue ver o resultado antes de começar a ser feito. Se, por exemplo, ele contrata o meu trabalho, por mais experiência que eu tenho, né? Ele fala, me manda algumas fotos para mim ver o que dá para fazer, né? Como que vai ficar, né? Me manda algumas ideias aí. Cara, a gente manda ideias, né? Mas o arquiteto ele consegue projetar para o espaço dele aquela ideia. Então, para nós é muito mais fácil interagir com o arquiteto 1000 vezes do que, às vezes, interagir diretamente com o cliente que quer uma ideia, quer alguma foto. Só que aí que está o problema, né? Por que o cliente está chamando o prestador de serviço primeiro antes de chamar o arquiteto? O que está acontecendo com o mercado? Porque ele não procura o arquiteto primeiro. Qual que é a mentalidade dele? Né? Eu não sei como que é com o Thales, né? Essa procura que... Se você tem essa demanda de trabalhos assim, olha, estou precisando de arquiteto, se é muito cliente, tem os nossos clientes que precisam muito do nosso trabalho, né? E aí, só para resumir, como que fica essa procura de profissionais da arquitetura no lugar do profissional de drywall, né? Porque, para mim, às vezes, parece que está invertendo os fatores, né? A gente está entrando na frente e a gente acaba indicando o arquiteto, né? Sendo que era para ser o contrário. Entrar o arquiteto e depois ele vir indicar o prestador de serviço, o profissional qualificado e tudo mais. 30% dos meus clientes chega pedindo socorro. Tentei fazer sozinho e não consegui. Ou seja, já gastou dinheiro, já gastou tempo. Tem prejuízo, já tem tudo isso. E aí, eu preciso de ajuda, disso, daquilo, seja... não porque, mais uma vez, não porque a mão de obra não seja qualificada. Porque eu também não conheço o que aconteceu na obra até que o cliente me fale. Eu não saio falando, não, manda embora e porque o seu montador não está capacitado. Não, é justamente porque não tem o projeto. E às vezes o cliente ele acaba criando uma perspectiva, né? Ele vê uma foto e fala, Eliel, você faz igual? Faço. Tá, só que aquela foto está no ambiente X e o ambiente dele é Y. E não dá para o montador tentar resolver isso sozinho, ficar projetando, trocar essa escala, mudar o tamanho. Vamos dar um exemplo aqui para ficar bem claro, para entender. Uma sanca redonda no teto. Trouxe uma foto da internet. Aí o montador ele vai estimar aquela medida e vai fazer isso no teto do ambiente. Talvez aquilo vai ficar pequeno demais ou grande demais. Aí entra a frustração do cliente. Meu montador não é bom. Gastei material. E o trabalho do montador pode ter sido perfeito. Ele pode ter feito um trabalho excepcional. Então não teve um 3D antes, talvez, para ver. Não teve um desenho técnico mais executivo para passar para o montador. Coisas assim do tipo. Isso acontece, tá? Isso acontece. Isso diariamente é coerente do nosso dia. Do cliente ele vir com uma foto já que ele já conversou com a mulher dele, já antes de dormir já estava sonhando ali com o projeto, e aí no outro dia ele manda uma foto e a gente quer isso daqui, ó. Né? É interessante, porque assim, os clientes às vezes acham que o arquiteto ele vai ter toda a ideia do mundo. Sim, ele pode ter, mas quando o cliente ele traz esse briefing, ele traz essas referências, facilita o nosso trabalho. E não é que a gente vai copiar, mas justamente a gente vai adaptar aquilo que ele tem para o ambiente dele. Então, o montador, proporções reais, em proporções reais, e mostrar isso para o cliente, não cabe isso que você quer, ou isso aqui que você quer cabe de outra forma. Vamos fazer tal elemento decorativo em outro lugar, vamos pensar de outra forma. E aí começam a aparecer os 3Ds de projeto, as especificações. E aí o executor ele só vai pegar aquilo lá e fazer. Em paredes a gente não temos esse trabalho, mas em teto, né? Em teto tem uma variedade de desenhos aí. E agora a gente sabe que pé direito em São Paulo tá assim, né? Você está falando de 2,60 de altura. Né? 2,50 de altura às vezes. Tem de 2,40. 2,40 de altura. E às vezes o cliente ele quer um desenho que determina alguns espaçamentos entre forros, né? Alguns degraus de escala de forro.
E não dá para fazer. E aí, quando faz, fica aquela coisa reduzida, otimizada, apertada, né? Que não ficou igual a foto que ele mandou pra gente, né? Mas, igual você falou, o trabalho foi feito, conforme ele pediu. Mas se tivesse um arquiteto com um projeto primeiro, com desenho em 3D, em escala, tudo bonitinho, ele teria uma situação real. De repente, o arquiteto teria indicado para ele outro tipo de trabalho. Exatamente. Para você que está ouvindo ou assistindo esse podcast, o Thales e o Eliel estão aqui participando, né? E alguns de vocês já podem ter visto o Thales em um dos nossos eventos, em algumas reuniões que a gente acabou fazendo. Temos um material já gravado, ele explicando como precifica uma obra, né, Thales? Sim. Só que o encontro que já aconteceu entre os dois foi totalmente inusitado e eu vou contar aqui. Eu vou pedir até que nesse momento vocês vão ver uma foto que ela é do ano de 2019. É isso mesmo. Lembram desse dia? Lembro, Sim. com certeza. Então, eu quero que você preste bem atenção o porquê que esse podcast está acontecendo. Em 2019, eu já conhecia muito bem o Eliel, de uma longa jornada, e eu conheci o Thales também. Só que eles não se conheciam ainda. E aí um dia eu cheguei para o Eliel e falei, Eliel, você não acha que seria importante você ter como parceiro um arquiteto para que a obra sua seja mais fluida e que você consiga ter o auxílio dele para ter um desenho, um projeto? Vai enriquecer bastante o teu orçamento. E ele, claro, vai ser muito importante. Com certeza. Né? Isso mesmo. E eu falei, bacana. Mas aí eu pensei, por que ele, se é bacana, se é bom, por que ele não faz isso ainda? E aí eu saí daquele nosso encontro e conversei com o Thales, né? Thales, como que é o seu dia a dia? Como que você está numa obra? Qual é o seu relacionamento com os montadores, né? E em ambas as conversas, o que eu percebi ali naquele momento foi que os dois precisavam muito um do outro, precisavam se ajudar, mas os encontros, né, entre montadores e arquitetos, nos mais variados tipos de trabalho, estavam focados só no dia da obra, nas visitas técnicas, né? Isso. E aí nós organizamos um encontro onde o Thales e o Eliel puderam fazer aquela famosa lavar a roupa suja. Bem isso mesmo, viu? É bem isso. Conta a experiência, como que foi. Não, eu acho que você colocou a gente no ringue ali e deixou a gente lá. Fala, se vira aí, se acertem aí. Né? E isso não é dor só minha, tá? É dor do arquiteto, dor do montador, é dor de um monte de grupos aí de amigos que eu conheço, tá? A ideia que a gente fala de obra, né? Fica só focado ali dentro da obra sobre o projeto e o cliente. Pressionado, né? Para entregar rápido. E você falou quase agora, né? O arquiteto ele tem por obrigação de entender o cliente e por obrigação de entender também o prestador de serviço. Sim. Tá? Eu acho que é um ponto bem interessante. E a gente, do outro lado, né, a gente tem o arquiteto como parceiro. Né? Eu acho que, voltando lá atrás em 2019, né? Até antes também, mas a gente tem o arquiteto como parceiro, é um cara que vai indicar a gente para obras, não tem momento ruim. Né? Só que é aquela história, né? Se a gente não entende o pensamento do arquiteto, ele não entende o nosso, só entende da obra, se não tem uma afinidade, um alinhamento, um trabalho em harmonia, a gente só vai gostar do arquiteto no primeiro momento, tá? Passou a obra, maravilha, 1000 maravilhas. Quando ele falou bom dia e quando ele fala até logo. E quando ele faz o Pix. Né? E aí acontece que depois que fecha a obra, para compatibilizar tudo isso daí e fazer uma obra em harmonia, tranquilidade, é muito difícil. Né? Principalmente leitura de projeto. Estava até comentando com o Thales que a gente tem uma deficiência. Hoje eu sei ler projeto, aprendi na lei da raiva, né? Vamos falar bem assim. Né? Que eu fui obrigado a entender de projetos. Né? Mas, às vezes, o arquiteto jogava o projeto lá, um projeto de uma planta de 1 por 1, 1,5 por 1,5, gigantesco, e fala, o seu trabalho está aí, se vira lá. Né? E segue o projeto. Fala, poxa, cara, filho da mãe, né? Me largou aqui, já que sou profissional, tem que entender o que ele está falando. E aí a gente não tinha essa afinidade com arquitetos. Né? Era poucos arquitetos que chegavam com a gente e tentavam somar para o negócio poder andar legal.
Né? E quando você colocou a gente de frente com o Thales, me colocou de frente com o Thales, e aí eu coloquei para ele todas as minhas dificuldades que eu tinha com arquitetos e ele colocou todas as dificuldades que ele tinha com prestador de serviço. Que outros profissionais do teu convívio também tinham, Todos né? têm até hoje, tá? Até hoje tem. Né? Então, e aí depois dessa conversa eu percebi que o arquiteto, ele quer tanto quanto a gente quer com ele uma parceria, né? Porque um depende do outro. Né? O que acontece muitas vezes também hoje em dia é a gente pegar uma obra e indicar um arquiteto. Porque geralmente o cliente vem para o nosso lado sem solicitar um arquiteto. A gente fala, você tem um arquiteto? Você precisa de um? Olha, toma o contato desse daqui. A gente trabalha em parceria assim. Né? E ao contrário do outro lado, né? O arquiteto, quando ele pega uma obra, ele está procurando profissionais também qualificados para poder atender ele. Perfeito. Né? É exatamente isso mesmo, Eliel. Quando por exemplo, você indica um cliente para o arquiteto, o cliente ele já está entendendo, poxa, é um profissional bacana, está me indicando o arquiteto, então esse aqui é o caminho que eu devo seguir. Porque você também não quer problema para o seu lado, para você ficar resolvendo todos os problemas no canteiro de obra, com perca de tempo, de material. Mandando foto. Mandando foto. Então, o cliente ele já vai sendo, entre aspas, doutrinado. Ah, tá, então eu entendi, é esse aqui o caminho. E tem cliente que é muito, muito aberto para isso. Não, tudo bem, eu vou seguir isso daqui que você está me falando e vou fazer. Né? Quando o cliente ele entende que ele vai ter custo-benefício. Porque né, o montador entendeu. Então, se o cliente também entender, aí fechou o time. E realmente, a contratação de um projeto, de um acompanhamento de obra, aí também depende do contrato que o cliente tem com o arquiteto. Se tem também um acompanhamento de obra, é custo-benefício. Sim. Porque o arquiteto ele já pegou o gosto do cliente, o jeito do cliente. Às vezes o montador ele está ali, né, ele vai fazer a parte dele e vai embora. E depois vão vir outras atividades na obra, assim como vieram outras antes. Então a gente sabe, ó, faz desse jeito, tal, faz assim, o cliente vai preferir dessa forma. Né? Então tudo isso só tem a somar. Deixa eu pegar mais um ponto aqui legal. Qual que é a vantagem do arquiteto no ponto de vista do cliente? Né? Se ele contrata o arquiteto, Sidney, o que acontece? Ele tem um projeto. Né? Tem um projeto com escala, com medidas, tudo certinho, a gente vai seguir aquilo que está no projeto. Futuramente, depois da parede pintada, o teto feito, né? Ou a casa toda reformada, ele tem aquele projeto em mãos. Né? E quando ele precisar fazer qualquer reparo dentro da casa dele, é só ele pegar o projeto, ver onde estão os pontos de acesso, né? Ele consegue visualizar aquilo, ele tem o raio-x da parede dele ou do teto dele e faz o reparo no ponto certo. Agora imagina se não tem projeto. Isso acontece, né? Todo dia eu entro em grupos de amigos que estão fazendo obras gigantescas aí e obras pequenas também, que não tem arquiteto, que não tem um engenheiro, que não tem acompanhamento, que não tem um projeto. Né? E aí, tipo, ele fez o trabalho dele, ficou muito bom, tá? Sem dúvida alguma, né? Se ele é um profissional, ficou bem feito. E aí aquela parede foi pintada, aquele teto foi pintado, e aí o cliente não tem informação mais nenhuma do que está dentro daquela parede, se vier acontecer alguma coisa dentro... Aí ele compra uma TV dos sonhos de 50 polegadas Sim. E fala, vai ficar lindo nessa parede. E aí ele fixa, o que acontece? Acerta um cano de 50 que vem da caixa d'água. Né? Ou a parede não foi preparada para ter aquela TV. Então, é um documento, né, que ele tem, né, mostrando tudo que pode ser feito naquela parede, onde estão os pontos de fixação, onde está passando a parte hidráulica, a parte elétrica. A gente, como profissional, como montador, a gente não consegue oferecer isso para o cliente. Né? Eu querer assumir a frente do arquiteto e fazer um projeto lá para ele, ó, toma aqui, esse é o seu o que você está falando seria entregar o manual do proprietário. É o manual do proprietário. Independente se seja uma casa, porque isso está mais ligado, né? A gente liga mais a apartamento. Comprei um apartamento, então tem o manual do proprietário da construtora. Tá, mas o meu apartamento passou por uma reforma. Qual que é o manual? O que mudou de lugar? Isso. Né? É exatamente isso. E a mão de obra também, como em toda obra, é como você disse, Sidney, o início de uma obra é resolver problema. Vai ter problema, não tem para onde ir. Teve alguma tomada de decisão diferente, alguma mudança de projeto, que às vezes precisa acontecer, comunicar ao arquiteto, né? Ó, tá acontecendo isso, a gente precisa mudar, tal. Tudo bem, eu vou lá na planta, para esse manual do proprietário ficar de acordo para o cliente, né? Não ter uma surpresa, por exemplo, vai pendurar a TV e aí acertou um cano, mas isso foi mudado ali na hora do calor ali do canteiro de obras, não foi repassado para o arquiteto. E algumas pessoas podem até achar, poxa, mas acontece isso mesmo? Todo dia. Todo dia. Acontece. Toda hora. Todo dia. Todo dia. E a gente nota, né, e cada dia fica mais evidente para todos nós, que o que está faltando entre toda a nossa cadeia produtiva é a comunicação. É quando nós entendermos de fato, né,
que a gente ter conexões ou estar próximos de quem entra na obra antes da gente e quem vem depois, eu acredito que o nível e a qualidade dos trabalhos vão naturalmente subir. Sim. E do né? nosso lado, o que falta, Sidney, é contato, tá? Então, para quem já está no mercado, para quem já está atuando na área de drywall, falando no drywall, né, acho que ele no mínimo ele tem que ter no celular dele uns 4 ou 5 contatos de arquiteto. Se o cliente não pediu, eu falo, olha, eu posso indicar um arquiteto, né, para facilitar a sua vida, para você ver como que fica. E para quem está entrando, procurar ter esses contatos também, porque vai ser um grande suporte para ele. Algumas pessoas perguntam, né, principalmente os profissionais, como que eu pego trabalhos melhores? Como que eu consigo melhorar os valores dos meus orçamentos? E a resposta sempre, né, apesar de ter várias delas, mas qual que é o caminho mais curto? Na cidade que você está, né, e a gente está falando dos profissionais, Isso. se conecte com arquitetos, com os bons arquitetos, né? Você não vai ganhar só indicação, você vai ganhar um aprendizado gigantesco. Sem dúvida. Por outro lado, esse arquiteto, se você estiver também empenhado em ajudá-lo, né, vai ser muito bom. Ô, Thales, o que você prefere? Indicar um profissional, seja ele um pintor, um azulejista, Instalador mas de vamos drywall. falar especificamente do sistema drywall, né? O que te diferencia, né, quando você fala, eu tenho uma obra para fazer e eu tenho algumas opções. O que faz com que você tome uma decisão de escolha do profissional? A experiência dele, né, digamos assim, um portfólio que ele já teve. E um ponto que, para mim, não é importante é, por exemplo, ele cobra bem baratinho. O fato de cobrar bem baratinho não Já te assusta? já me assusta, já me deixa um pouco assim, mas por que ele quer cobrar tão barato? Né? Às vezes, o profissional ele pode estar, como diz, né, aí fora, ele pode estar enrolado. Então, ele está cobrando baratinho, pegando várias e não dando conta de entregar, né? E o grau de profissionalismo dele, né? Indicação, se ele tem uma indicação, de onde ele veio, aonde ele quer chegar. Então, Acho que basicamente deixa é eu isso. aproveitar. O arquiteto, ele não tem essa... Eu já tive essa visão, tá? Eu vou perguntar para o Thales. O arquiteto não tem essa visão de querer escolher o mais barato profissional, né? Não. Porque na nossa cabeça, né, lá atrás, e de muitos acredita, fala assim, o arquiteto vai lá, vai pegar a obra e vai querer repassar para mim por um preço lá embaixo, né, para ele poder ganhar em cima de mim, não sei o que lá, isso, aquilo. Isso acontece, tá? Às vezes o profissional tem medo de indicar um arquiteto, pensando que ele vai pegar a obra, que a obra é uma responsabilidade do arquiteto, né? E a execução do profissional, mas ele fala assim, o cara já vai entrar com a equipe dele, ele vai querer reduzir o meu preço, e às vezes não, o arquiteto realmente está procurando uma equipe qualificada, né, que vá lá e resolva, né, independente da situação que venha aparecer, né, que ele vai lá e conclua a obra lá com êxito, sem dar dor de cabeça para ele, porque acho que uma das coisas que ele não quer é dor de cabeça na obra, né, quer pessoas que resolvam. Eliel, em todos os segmentos, né, em todas as profissões, vão ter aqueles profissionais que são oportunistas, que realmente ele só quer ver o lado dele e vai procurar tirar o máximo dos profissionais. E esse não cresce. Esse não cresce. A gente está falando dos profissionais, de arquitetos, Sim. das pessoas que realmente têm uma história, né, construída e quer construir algo. E está mais do que claro para a gente que a gente não consegue se tornar tornar nossa empresa grande ou se tornar um profissional reconhecido no mercado sem parceiros. Uhum. Acho que o principal, né, Thales? Principalmente por um escritório de arquitetura, é ter realmente pessoas ao teu redor em todas as disciplinas de uma obra, que você, como arquiteto, acredita assim, contratar bons profissionais ajuda você também a aumentar o seu negócio, né? A ter clientes com mais potencial de obras maiores. Sim, com certeza. Ninguém faz nada sozinho, né? Para começar, é isso. E se a gente tem uma mão de obra qualificada, a gente consegue esperar ali, efetivamente no canteiro de obras, tomadas de decisões mais coerente, né? Mais coerentes, né? Enfim, que não é pensar só no meu, eu vou fazer o meu, vou embora, vou para a próxima. Não, peraí, mas aqui tem uma sequência de atividades que precisam ser feitas. E isso acaba melhorando o know-how do arquiteto e o montador, a mão de obra vai junto.
Porque cada vez mais a gente vai ter cliente melhor, a gente vai estar cada vez mais apto a fazer coisas maiores, né? Sim. É isso. Eu tenho amigos aí de trabalho, né, profissionais qualificados, que tem arquitetos que não abrem mão deles. E aí pergunta se falta trabalho. Pergunta se reclamam de preço. Nada, cara. É o preço que tem no mercado, é o preço do profissional qualificado. Ele paga com gosto e sempre está procurando mais trabalho para poder não deixar aquele profissional na mão, né? Fala assim, olha, cara, eu tenho que ter trabalho porque eu não posso perder aquele profissional. Criou uma relação de confiança. Confiança. E o arquiteto, quando ele vai indicar essa mão de obra, ele não vai ter medo de passar o valor, né? Porque ele, às vezes, acontece muito isso com um arquiteto iniciante. Eu tô achando que está caro. Pô, você trabalha com isso e está achando que está caro? Você tem que ser claro para o cliente o porquê custa esse valor. Por que essa obra custa X e a do seu concorrente custa Y? Não, porque eu tenho uma mão de obra assim, tal. Então, ele consegue passar isso para o cliente e o cliente compra. Compra, porque está vendendo confiança, né? E falando de arquiteto, né? A gente tem alguns modelos de obra no mercado, né? A gente tem o consumidor final, tem o comércio, tem a indústria, né? E aí, a gente sabe que de um certo ponto para frente, o arquiteto ele está no meio. Ele não sai, principalmente de comércio e indústria. Agora, residencial, essa parte menor, né, obra de menos de 200 metros quadrados, né, a galera está tentando, não sei o que acontece, eles estão tentando pular uma etapa que acha que está ganhando, acha que está economizando, vamos falar assim, né? Ele acha que está economizando, não, vou contratar um arquiteto, não, porque aqui é uma coisa mais simples, né? Acho que se eu contratar um profissional ali, ele vai me atender, mas às vezes não, é ao contrário, né? Ele quer economizar, e aí ele está correndo lá, contratou um profissional, não tem desenho, não tem projeto, não tem nada, só faz isso aqui para mim no ponto final. Mas no final ele deixa um rio de dinheiro correr atrás dele ali, ó. Porque é tanto problema que dá na obra que se ele tivesse contratado um profissional desde o começo, um arquiteto, que tivesse projetado tudo aquilo, né, ele já teria otimizado todos os custos dele. O que a gente nota e nós devemos ter muita atenção e trabalharmos juntos para construir esse novo caminho, é que a responsabilidade de a gente ter obras no mercado com menos problemas, né? Com mais qualidade, é cada um dos profissionais ter a noção exata das responsabilidades que compete a ele. Então, vamos lá. Como que a gente melhora? E, nesse momento, a gente tem uma audiência que é de clientes, Sim. São dos profissionais, são dos arquitetos, instaladores, enfim, né? De instaladores, toda a cadeia produtiva. Porque em algum momento, até nós que somos profissionais, a gente vai consumir o trabalho de alguém, seja do arquiteto, seja do montador. Quando a gente entende como as coisas devem funcionar para que dê certo, para que a gente tenha o resultado previsível de qualidade, cabe a gente, no caso do Eliel, né? Sim. Que você é o profissional. Um cliente vai te chamar para fazer um projeto. Quando você está convicto e você já faz isso, é a pergunta: você tem um projeto? Você tem um arquiteto? Né? E sutilmente, esse é o trabalho que nós devemos desenvolver, é a gente mostrar a importância. Poxa, você ainda não tem um arquiteto? Porque se você tivesse, quais os benefícios que você teria? Então, essa informação, ela tem que ser transmitida, tanto por arquiteto como por montadores, porque o cliente, na realidade, não é que ele não quer contratar um arquiteto. Todo mundo quer ter segurança. Mas até então, talvez ele acha, por uma questão cultural, de que a obra dele é tão pequena que não tem necessidade. Precisa. E é o Só contrário, que né? é o contrário. A obra é pequena, aí que você precisa. Porque com os recursos, talvez, o que você iria gastar e de uma forma desnecessária, você vai ter segurança, você vai ter previsibilidade, você vai poder mostrar um desenho para a tua família, né? Para a esposa, né? Para a Ficar esposa. sonhando ali já. Eu, recentemente, foi feita uma pequena reforma na casa dos meus pais, tinha um quarto que tinha que fazer todos os mobiliários, né? E eu enxergava exatamente como ia ficar. Só que qual que foi o trabalho todo? E o Thales até nos ajudou. Vamos fazer um projeto em 3D, onde você mostra para a pessoa o resultado final. E o bacana de tudo isso é que demora um pouquinho a mais, você tem que se dedicar, né?
o seu tempo. Só que quando a obra fica pronta, que as pessoas veem o resultado, elas falam, nossa, ficou igual a foto. É assim mesmo. Ficou igualzinho. Isso é sensacional. E deixa eu aproveitar aqui, né? Isso é próprio, tá? A gente que instala, a gente que é instalador, né? E a gente tem na nossa cabeça que o cliente ele vai entender tanto quanto a gente quando a gente está explicando para ele. A gente pega obras, já pegou obras e acontece dele não ter arquiteto, né? Não ter um projeto ali. E aí a gente chega lá com toda a confiança, né? Com o celular na mão e vai mostrando as fotos. Olha, essa aqui, eu gostei dessa, essa fica legal. E aí, mas como que você vai fazer? Aí a gente começa a apontar. A gente vai fazer aqui, vai fazer ali, começa a desenhar no teto com o dedo assim, ó. E aí aí o cliente, não, legal, né? Eu tenho certeza que o cliente não entende. Né? Certamente ele não. entendeu o desenho, tá ali o resultado final, mas ele pergunta, mas como que você vai fazer aqui, né? Aí você começa a falar, você fica 3 horas falando, no final não entrou nada na cabeça dele. Principalmente a parte estrutural, quando tem perfil de LED, que é um dos fatores que está pegando ultimamente nessa geração. Sim. Muito perfil de LED. Nem aí, eu estou vendo muita situação que a gente está fazendo não, né? Mas a gente pega muitos casos aí de amigos que eles fazem o forro e aí o cliente fala assim, olha, eu vi fui ali numa loja, ali no showroom, e tinha uns perfis de LED lá passando. Cara, você não quer colocar aqui para mim? Né? Eu comprei, já está aqui já. Quanto você me cobra? E aí, se o profissional, se ele não tiver o conhecimento, ele vai botar o forro abaixo. Por isso, a importância do projeto. Quando tem projeto, já está especificado o perfil de LED, está especificado tudo. Aí o montador tem o quê? A obrigação de reforçar a estrutura dele. Para quando vier fazer os cortes, não tem o risco de poder ceder o forro dele ou cair. Né? Então, é uma dica que eu falo para os meus amigos de trabalho, que o cliente não tem a obrigação de ficar imaginando o que você vai fazer, né, e como você está fazendo. Ele quer ver o resultado final. Né? E aí, no futuro, se vier surgir algum adicional, né, ele vai ter o risco de danificar o que já foi feito. Se tiver um projeto, a gente consegue prever antes. Né? Essa é a vantagem da gente estar indicando um arquiteto, o arquiteto está indicando um profissional qualificado para fazer essa compatibilização de projetos e trabalho em conjunto. Né? E é por isso que o Thales está aqui, ó, aguentando minhas dores aí, né, Thales? E não só projeto. A gente pode falar de dinheiro, Sidney? Podemos? Opa! Porque quanto custa tudo isso? Então, isso que eu ia perguntar. Quanto custa? É caro? Então, aí é o que o cliente... O que é caro? É o que o cliente pergunta. Vai ficar caro? Temos 2 pontos. Primeiro é a proposta comercial do projeto. Então, o cliente traz as ideias dele e a gente vai montar, mediante o que ele precisa, o tempo que a gente vai investir para fazer todo esse projeto, a gente vai passar uma proposta comercial. Ok, o cliente fechou. Dentro disso, a gente já oferece para o cliente também um estudo de viabilidade financeira. Depois que o seu projeto ficar pronto, quanto ele custa? Boa. Não dá para dar essa resposta para o cliente quando ele nem tem o projeto pronto. Quanto custa a minha obra? Eu não sei o que você quer fazer. Quais são as suas especificações? Ah, mas o metro quadrado no Google é R$2.000. Tá, mas o acabamento que você vai usar, quanto que custa? Sim. Por exemplo, especificamente o caso do drywall. Você vai usar manta acústica, você não vai? Como é que vai ser o seu ambiente? Tudo isso pode dobrar o valor de uma obra. Boa. Aí depende do que o cliente... Aí entra essa conversa, né? Depende do dinheiro que ele tem, se as expectativas vão ser atingidas. Não, vamos economizar aqui para caprichar um pouco mais ali, vamos tirar daqui, colocar lá. Então, não dá para falar para o cliente quanto custa um metro quadrado da obra dele sem que o projeto esteja pronto. O projeto está todo pronto, a gente engloba tudo, material e mão de obra e fala, o seu projeto custa tanto. Mas sem que seja uma caixinha de surpresa também para o cliente. Então, mas né? e aí, e o medo desse não orçamento ter do projeto, né, queria? E às vezes ele fala, pô, mas será que... E eu lá atrás eu tinha essa sensação que era caro, né? Pô, vai fazer um projeto aqui, o cara vai me cobrar uma fortuna, com esse dinheiro já teria pago a mão de obra. E às vezes é o contrário. É o que a maioria dos clientes pensam. Ah, mas com esse dinheiro aqui eu compro os eletrodomésticos, com esse dinheiro eu faço tal coisa. Mas e o prejuízo dele não ter feito um projeto? Que é o que eu disse, 30% dos clientes que chegam até mim chegam com prejuízo. Porque tentou fazer... Por conta, né? Por conta, ou um profissional que não orientou direito, um arquiteto, ou a mão de obra que não entendeu o que o cliente queria. Então, e aí, quanto que deu isso, né? E a dor de cabeça, o tempo? O tempo, compensaria ter feito um projeto A saúde, antes. né? Eu falo que a obra trabalha com a saúde da pessoa. Eu acredito que a gente está vivendo um momento extraordinário para que mais pessoas, né, consigam entender isso. Porque existe também uma questão
cultural, que é, quando você pensa em construção, o que vem à cabeça? Empilhar tijolos. E fazer de uma maneira que já está aí há 20, 30, 40, 50 anos. Só que nós temos que entender, com muita profundidade, que o mundo mudou. Hoje, com o celular na palma da mão, a gente faz coisas que eram inimagináveis há 10, 15 anos atrás. Mas por que, se a gente está tão aberto a aderir, né, novas tecnologias, hoje não tem um ser humano que eu conheço que não tenha um celular na mão e faça muitas coisas. Que tem aplicativo, que use para assistir filme, para banco, para diversas tudo, né? situações, para Pra pedir tudo. comida, para tudo. Agora, quando a gente pensa, a gente está totalmente conectado. Nós já aderimos à modernidade, né? A gente já fala, isso é muito legal. E por que a maior parte das pessoas tem um celular e usa os apps? Para facilitar a vida delas. Só que por que, quando ele vai fazer algo que é importante, é o sonho dela, que vai gastar uma grana, e dependendo do projeto, você vai gastar muito dinheiro, você quer construir a tua casa ou quer reformar da maneira antiga? Com a força da imaginação, né? Da força Você da faz imaginação, cara. Eu vou imaginar que eu vou contratar um profissional bacana e vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Não, é o que eu falei. A gente fala pro cliente como que vai fazer e o cliente fala pra gente como a gente quer, né? Fala, quero aqui, isso aqui, ali, quero desse jeito aqui, quero que é um detalhe ali. E na cabeça dele acha que a gente tá entendendo Isso, tudo aquilo que aí tá fica passando. legal pra caramba, vocês ficam contentes, uhul, vai dar certo. A melhor fase da obra. Só que a tua obra, você tá pensando ela roxa e o cliente é amarelo. E aí é o desalinhamento total de expectativas. Como que a gente não corre esse risco? Vamos aderir às tecnologias, vamos pensar que existem profissionais que estão aí que evoluíram também. Hoje um projeto ele é feito em BIM, né? Você enxerga com profundidade, tem softwares que você entra dentro da tua casa. É isso mesmo. Você sente como vai qual Se é o você estivesse resultado? morando dentro da casa, né, com o resultado final. Qual é o resultado? Como que vai ficar a mobília? Será que não vale a pena a gente aderir a isso? Ah, não, mas custa muito dinheiro. Não. Existe um ativo que é valiosíssimo, que é tempo. Tempo pra gente é algo e ele é extremamente democrático, né? Todos nós temos 24 horas por dia. Sim, né? E a gente está falando de saúde, né? Falei de saúde 2 vezes pequenininha aqui, mas eu vou estender um pouquinho mais aqui. Saúde, obra mexe com saúde. Saúde física, mental. Física e mental, É. porque só quem fez a primeira obra sem o arquiteto, sem o engenheiro, sem os profissionais qualificados, sabe o quanto sofreu. E fala, nunca mais quero passar por uma obra dessa, nunca mais quero fazer isso na minha vida. Não acontece isso, já viu, Thales? Já cheguei, ouvi cliente falar assim, você cobrou barato, porque olha o que você fez. É isso mesmo. Não, e aí ele pega e faz tudo isso daí, né? Ele fala assim, não, nunca mais eu quero mexer com obra, uma vez na minha vida, pronto, acabou. Né? Ó, e a gente tem que alertar algumas coisas aí. E agora vamos falar com todo mundo, mas vamos imaginar que todos nós estamos com o chapéu de cliente. Opa! Não somos fornecedores, né? Sim. Então vamos puxar a orelha de todos os clientes, que inclui a gente. Não cabe só aos fabricantes, aos montadores, aos arquitetos, a responsabilidade de tornar o mercado legal ou tudo correr bem. Nós, como clientes, a gente tem que entender que os profissionais estão se preparando e que depende da gente fazer as boas escolhas. Como que eu quero que eu tenha um resultado bacana na minha obra se eu vou contratar um profissional que eu sei que ele não tem as qualidades que necessita só porque ele ofereceu um valor um pouco menor do que aquele que eu sei que é capacitado? E aí, você acha que essa receita, você acha que é uma boa ideia? E depois você vai ter problemas na obra, nós vamos ter dor de cabeça, e a gente vai culpar quem? Nenhum profissional presta. Obra é uma droga. Mas será que não cabe a gente fazer as boas escolhas? Eu tenho a felicidade de acompanhar diversas obras, né, que são muito bem sucedidas, que o cliente tem uma experiência incrível. Só que ele teve esse cuidado de escolher as empresas certas. Está pagando a mais? Não, você não está pagando a mais. Você está
economizando a sua saúde, Seu tempo. seu tempo, e está valorizando esses profissionais que vão conseguir falar, vale a pena eu fazer um treinamento, vale a pena eu colocar minha equipe para fazer cursos, né? Porque se você é uma empresa A, que você se preocupa com qualidade, você treina a tua equipe, você treina vendedores, os seus produtos são os melhores, né? E você tem a empresa B, que não está nem aí, o negócio dela é cobrir a concorrência. E qualidade? Que se dane, o importante é eu pagar os boletos e sobreviver. Cara, nós como clientes, a gente está ajudando a formar ou achar que essa empresa ou esse profissional que não tem valores, né? Que ele é melhor, a gente está premiando os maus profissionais. E como que a gente tem força para reclamar? Será que a gente não tem que olhar e falar, sim, nós como consumidores, a gente tem responsabilidade de ajudar o mercado a melhorar, premiando quem é competente, quem obedece prazo, quem tem qualidade, Sim, né? sim. E no final, É uma forma todos de nós reconhecer, vamos né, ganhar, Sidney? né? É um reconhecimento pelo bom trabalho que vem fazendo, né? Exatamente. E aí você falou uma coisa de treinar, capacitar. E até é uma pergunta legal. Pro Thales aqui, né? Ô, Thales, como que eu faço para treinar a minha equipe? Eu tenho uma equipe de mão de obra, tá? E aí é uma dificuldade que eu falei que eu tive lá atrás, que eu tive que aprender a ler projeto na força da raiva, né? Eu fui obrigado a entender. Força da raiva é espetacular, né? É, a Aprendi raiva da hoje força, aqui. É os dois, né? Tive que aprender na força do nenhuma, só ódio raiva. ali, eu tive que aprender na marra. É bom saber porque a gente sabe uns termos novos, né? Algumas coisas que... Vai pegando aí a dica. Tá, eu tive que aprender a ler projeto no ódio mesmo, porque eu fui obrigado ali a entender, senão eu não ia conseguir avançar. Tinha boleto para pagar, não tinha? Tinha muito, ainda tem. Né? Agora eu quero facilitar para minha equipe. Tá? Como que eu faço para eles poderem ler um projeto, poder entender, ter a mesma visão que eu tenho em cima daquele projeto? Porque a ideia é falar a mesma língua. A gente está falando de falar a mesma língua aqui. Né? O arquiteto entender a necessidade de um bom profissional e eu entender a necessidade de um arquiteto nas minhas obras. Mas a minha equipe também precisa entender isso. Né? Então, hoje no mercado, a gente está fazendo o quê? Eu sou um profissional e eu vou qualificando eles da forma, tá, que eu fui criado ali. Mas na parte do projeto, geralmente só quem vai ver o projeto é eu e eu vou delegar as funções para eles. Mas eu quero que eles entendam o projeto da mesma forma que eu entendo, que eles parem comigo em cima da mesa e a gente começar a ver ponto por ponto e eles poderem decifrar a mesma coisa que eu estou vendo ali. Ó. Tem algum curso para isso? Se tem, como funciona? 3 perguntas, mas só. Como funciona? Quanto tempo é? Onde que eu posso achar? Seria um curso técnico, né? Isso, de leitura de projeto. De desenho técnico. De leitura de projeto e não fazer o projeto. É, a leitura né? de projeto. Somente a leitura do projeto. Esse curso eu desconheço. Aí, ó. Olha só a oportunidade que existe, né? No mercado. É. Porque às vezes a gente quer entregar tanto conteúdo ou tantas as coisas e a gente não vai lá em quem usa, né? Sim. Essa pergunta sua foi Não, extraordinária. É as dores, tá? Às vezes, contrato profissional, mas a nossa equipe Cobra do profissional, né? Cobra. Para fazer direito, mas o profissional não sabe ler. Não é que ele não sabe ler. Ele não teve sabe, muitas vezes acesso a uma informação que poderia ajudá-lo. Né? E acontece, às vezes eu estou numa obra que estou lá com a minha equipe, e aí eu sei de tudo que está acontecendo, eu sei ler o projeto, sei, né, eu que dou saída, que faço tudo. E se eu sair dessa obra para poder ir fazer uma visita, para atender outro cliente, quem que vai ficar responsável se eles não entenderem da mesma forma que eu entendo? Por isso que eu fiz a pergunta, tem algum curso que a gente possa fazer? Quanto tempo duraria? Se dá para a gente fazer alguma coisa? Tá aí, vamos lançar um desafio, ó, para quem está assistindo, né, esse vídeo aqui, deixa nos comentários, se você é um profissional, se você é um instrutor, seja lá vontade, o né? profissional que for, né, o Thales, Sim. um arquiteto, como que a gente resolve isso, né, de alguma coisa que ajude esse montador, esse profissional que está lá no canteiro de obra, na trincheira, né? Que quer aprender, Sim. porque você falou que teve ódio para aprender. A raiva né? ali. Na raiva. Mas como que a gente faz isso sem um profissional passar por isso? É um bom desafio. O que você acha, né, Thales? Eu acho interessantíssimo. A gente tem que encontrar essa resposta, né? Sim. Porque a gente não pode responder pro Eliel, não, você tem que fazer um curso de arquitetura. Não dá. Isso é o óbvio, mas não vai rolar. Sim, Não dá. sim. Não é essa. E a ideia E qual é o caminho multiplicar, a né? fazer isso? Né? E aí entra, de novo, informação.
como que a gente cobra do mercado, como que a gente resolve esse problema, né? Eu acredito que tenha soluções. Eu acredito também, eu acredito de uma forma negativa assim no mercado. 80% dos profissionais que estão no mercado, quando se depara com o arquiteto, né, as raras vezes que ele se depara com o arquiteto vai com um projeto para ele, tudo bonitinho, tudo certinho. E o arquiteto está falando, olha, isso aqui é assim, isso aqui é assim. Você acha que o cara está entendendo? Tá nada. E aí, Eliel, vai do arquiteto também, porque assim, às vezes ele quer mostrar que ele estudou, que ele investiu anos. E não tá errado. Projeto, não tá errado, mas se ele não torna didático o processo... Não, mas eu prefiro que ele seja mais técnico, porque a gente precisa absorver esse lado técnico, mas também como que eu vou representar isso? Com objetividade, né? Se eu ficar complicando, que eu quero mostrar que eu sei desenhar a linha assim, vai virar uma salada, ninguém vai entender nada. Ele tá entendendo. Mas também não pode ser um gibi, né? Que só tem figura sem leitura, né? Não. Tem pessoa que mostra o desenho lá, ó, o cara falou, isso aqui tá fácil, né? E realmente, quando vai numa obra de um porte maior, mais detalhada, ele precisa entender realmente os pontos certos ali. Sim, é unir o útil ao agradável. Eu preciso ser técnico, mas também didático. Sim. Né? E a maneira que eu também passo isso no canteiro de obra conta se a mão de obra vai conseguir executar corretamente ou não. Não adianta eu só chegar, como você já passou por isso, joga o projeto lá e se vira. Né? Apesar de ter desenho técnico e você saber ler, tem coisa que a gente precisa conversar ali junto. É assim, tal... Às vezes alguma coisa que o arquiteto não viu, passou batido no projeto. Sim. Não, mas na hora da execução, aí você vira para o arquiteto. Não, é assim, assim, assim. Ah, tá, beleza, vou corrigir. E, entendeu? Um dá um passo, outro dá o outro. Então, e o ponto é esse, né? Eu quero que a minha equipe, quem trabalha comigo, né, os meus parceiros, entenda tanto quanto eu de projeto. Né? E aí eu não consigo passar essa informação para eles. Eu não consigo, olha, vamos todo mundo aqui sentar. A capacitação de uma interpretação de projeto. Né? E a gente precisa talvez seja essa a disciplina, né, que a gente tem aí. Interpretação de projeto. Imagina, Exatamente. né? Você pega um aluno que acabou de sair de um treinamento nosso aqui, Viver de Drywall, né? E aí ele vai pegar o primeiro cliente dele com um projeto lá. Como que ele vai fazer para poder ler isso daí? Eliel, Viver de Drywall. Quem está nos assistindo agora pode Sim. falar, mas o que é? Porque eu nunca ouvi falar do Viver de Drywall. Então, esse podcast aqui, ele está voltado para a gente fazer um anúncio para as pessoas, certeza. Né? Uhum. Ele está voltado para falar do nosso curso online. Nós não vamos prometer nesse momento que a gente vai resolver o problema e ensinar o aluno do Viver de Drywall, que vocês vão saber daqui a pouco o que é, a ler os projetos igual a gente lançou o desafio. Por enquanto, né, Thales? Marca aqui, ó, eu sei ler projeto, eu não sei ler projeto. Isso. Se você é montador, você está ali, você sabe ler projeto ou não sabe ler? Né? Aí coloca, né? Como que você aprendeu, qual foi o método, que você teve, né? E quem tiver uma boa ideia e puder ajudar, também coloca nos comentários. Por favor. É bem-vindo. É isso mesmo. Então vamos aproveitar esse podcast, Eliel, agora. E aproveitar que o Thales está aqui para avisar para as pessoas, né, que daqui a alguns dias nós vamos lançar um treinamento sobre drywall. Drywall. Viver de drywall. É viver, não sobreviver de drywall, é viver de drywall, né? A ideia é essa. E como que será esse treinamento, Eliel? É um treinamento completo, né? Quando a gente fala um treinamento completo, é que te passa as informações necessárias para você conhecer, aprender, executar e prosperar, né? Acho que esse é o ponto, né? Você não pular esses métodos, e você ter sucesso naquilo que você está procurando fazer. E existe no mercado inúmeros profissionais capacitados, bem gabaritados, que têm os cursos, né, ensinando as pessoas a montarem drywall. E o Viver de Drywall, ele ensina o profissional, ou vai pegar na mão de uma pessoa que quer conhecer exatamente o que é o sistema. Só que muito mais do que falar só da parte prática, né, ou para ele entender um pouquinho o que é a história do drywall, as normas e a parte prática, onde a gente vai mostrar como construir uma sala, né? Isso. Fazer as divisões, paredes, divisões, instalação de porta, né? Isolamento acústico, todos esses detalhes. Colocação de alçapão. Tudo. Todos os tipos de acabamentos. Tudo dentro de normas, né? Acho que esse que é o ponto, né? Mostrar quais as ferramentas que vai ser usadas, né? Tudo para ele não sofrer. Tudo que... A gente não fala que o nosso treinamento é o melhor, né? Não, o nosso treinamento ele é diferenciado. Diferenciado. Né? A gente precisa de coisas diferentes e com
com esforço organizado, né? A gente tem muitos amigos aí fazendo um bom trabalho aí fora e a gente está vindo para somar justamente para poder trazer essa galera com qualidade para o nosso mercado, né? É o que está faltando, né? Tem muitos montadores no mercado hoje em dia que estão penando porque não estão tendo essas informações que a gente está passando aqui no curso Viver de Drywall. Por exemplo, em um dos módulos, a gente ensina as pessoas Sim. a elas descobrirem, Thales, se elas estão preparadas para trabalhar para alguém ou se elas estão preparadas já para empreender. Né? Em outro, ele decidiu empreender. Então, tem um módulo exclusivo. Isso mesmo. Onde a gente vai mostrar para ele como abrir a sua empresa. Show, não deixa Né? ninguém batendo cabeça. Isso Exatamente. mesmo, todo. Em outro módulo, nós vamos mostrar para ele quais as opções, como que você se diferencia no mercado. Como que você mostra o seu trabalho? Como que você se relaciona com arquitetos como você? Como que eu consigo crescer no mercado de forma sustentável? Então, o Viver de Drywall, ele nasceu, é um projeto aí que já passa de 2 anos, né? Isso mesmo. Onde a gente está gravando, fazendo tudo o que é necessário, Estudando bastante. estudando, ouvindo muitas pessoas, Demais, hein? ouvindo clientes, ouvindo fabricantes, fornecedores, Instaladores e tudo mais. arquitetos, Isso, engenheiros e todos os outros, né? para que a gente contribua. O Viver de Drywall é uma grande contribuição Para o mercado. para o mercado, porque a gente acredita que se nós fazemos parte do mercado que corresponde a menos de 5% de tudo que é construído, nós temos 95% do mercado para ser explorado. Só que a gente não vai conseguir ser bem-sucedido fazendo isso de qualquer jeito. Então, aqui embaixo desse vídeo tem um link, viverdedrywall.com.br. É isso aí. Você vai poder acessar esse link e saber exatamente tudo o que esse super treinamento tem para oferecer para o mercado. Tá. Minha última dica, tá? Quem não tem contato de arquiteto, procure ter. Pelo menos 3 a 4, 5 contatos ainda, se possível mais, né? E o arquiteto, ele sempre vai fazer um monte. O arquiteto, ele já tem os contatos deles na mão. Sim. Né? E quanto mais ele tiver, melhor para ele né? Ele não fica limitado à quantidade de obras, né? Ele consegue E fazer para o mais. cliente, que recado que você orienta ele a fazer? Contrata o Thales, o Thales vai me contratar. Esse é o recado. Tem recado melhor. Contrata o arquiteto, né? Procura fazer um estudo do seu projeto. Antes de contratar você, contrata o arquiteto. Contrata o arquiteto. É consequência, Isso. né? Quem não está pulando fatores. O bacana, né? E a gente fica... pelo menos eu fico extremamente feliz quando eu escuto uma resposta como essa, né? Totalmente desprendida. Sim. E eu gostaria depois de te ouvir, Thales. Porque muitas vezes, claro que nós temos as nossas contas para pagar, a gente tem as nossas empresas, os nossos negócios, e a gente fica naquela, primeiro eu e depois os outros. Nós queremos primeiro resolver os nossos problemas. Só que será que não seria muito bacana? Imagina que a gente está subindo, escalando uma montanha. Essa montanha chama sucesso no mercado de construção a seco. Então vamos imaginar isso daí, todos juntos. O que é mais fácil quando a gente tem que subir alguma coisa que está acima do nível da onde a gente está? Será que é melhor a gente tentar sozinho subir, fazer essa escalada? Ou seria mais inteligente se estar nós 3 ali? Falar, peraí, vamos ajudar primeiro o Thales a subir? Então a gente ajuda, aquela famosa história quando a gente era tudo moleque, pelo menos na minha época, a gente tava jogando bola na rua. Você jogava bola? Pô, na rua. Era bom, hein? O gol era chinelo e lata de óleo, né? E a trave não tinha. Chinelo com prego 3 embaixo, metros de altura a bola passava, se a gente via era gol. Só que caía a bola no terreno, tudo. Como que a gente fazia para buscar a bola? Faz pezinho. Pezinho, né? Um ajudava o outro, Um faz né? escadinha pro outro. Será que a gente usar isso como analogia, olhar na cadeia produtiva, quem tem que ir na frente é o arquiteto? Será que a gente não deve fazer esse movimento? Ajudar o arquiteto a aparecer bem para o cliente, ele ajuda o cliente naquele momento, conversa com o cliente, e aí depois o Eliel vai ser chamado, Sim. depois vai ser chamado o cara que coloca a porta, o cara que coloca, enfim, a cortina, tudo. Então, eu acho que obedecer, a gente ter noção e clareza de quem está com a gente nessa jornada,
vai tornar a nossa vida bem melhor. E a Todos nós. primeira pergunta, né? Quando está falando com o cliente, você tem um projeto? Né? Não tem. Olha, você precisa, você quer contato de arquiteto? Né? Porque a falta de... E já saber como falar para esse cliente, né? O que falar. Para ele falar, poxa, Eliel, você acha que eu preciso? Sim, por causa disso. Exatamente. Ter argumentos, Sim, né? E a falta de omissão é quase um crime também, né? Se você não passa para o cliente, você é um profissional, e você não falar para ele que ele... Olha, você tem um projeto? Não, você quer um arquiteto? Eu tenho um contato. Tá? Você está passando as informações necessárias para ele antes de vender o seu produto. Isso. Se ele falar, não, eu não preciso de arquiteto porque aqui eu já faço, não sei o que lá, isso... Tudo bem, mas você já passou tudo para ele. É isso aí. Né? E aí você tem que tomar todos os cuidados para não ter um problema dentro da sua obra e isso acarretar em processos para cima de você. É isso aí. Tá? Exatamente. Eu falo que o arquiteto é um cordão de vida, né? Tem obra lá que você tem que subir em certas alturas lá, tem aquele cordão de vida lá, Sim. que você vai lá e Uma coloca segurança, essa né? talabite lá. Então você Uma está segurança. segurado, né? É uma segurança a mais. A gente também é psicólogo, viu? Sério? De ambas as partes, cliente, montador. Muito. Tem que ouvir. Ouve o cliente primeiro, depois ouve o Ouve o montador. cliente, Às vezes o cliente tá bravo, né? Imagina. E aí você vai cobrar um montador, aí você vai cobrar de uma maneira E mais quando o tranquila. cliente está bravo com o montador? Viu, mas o cliente tá bravo, Thales? Não, o cliente tá tranquilo, tá tudo bem. Esses dias uma cliente me disse assim, ou você é ator, ou você... Ela falou, ou você interpreta muito bem, ou você realmente tem bastante paciência. Eu tenho paciência. Não, e aí quando o cliente ele tá com, não vou falar raiva, né, mas quando ele tá chateado com a instalação, com o instalador em si, né? E aí você tem que entrar lá no meio para poder fazer o meio de campo, porque tem montador, né, eu já vi muito isso de abandonar a obra. Se não abandonar a obra, quebra a obra. Né? E você tem que entrar lá no meio e falar, não, cara, vamos fazer assim, assim, você tomar as rédeas da situação e contornar tudo isso. Né? Então, eu acho que quando tem um arquiteto no meio, isso dificilmente vai acontecer. Pode quebrar o pau com você, mas ficar entre você e ele. Né? Não vai passar isso daí para o cliente. O cliente não tem problema nenhum com isso. Que bacana. E você, Thales? Tuas últimas recomendações? Me contratar, né, Thales? E Tirando contratar o Eliel. primeiro me contrata. A gente tem que imaginar uma esteira. Em primeiro, vem o arquiteto, depois vem o projeto, depois, dependendo do cliente, um estudo de habilidade financeira, compensa ou não compensa fazer isso, e depois as contratações, que aí contrata o Eliel. Sim, com certeza. Aí vem todas as contratações da obra. Boa. Esse é o caminho. passo. Assim, uma forma bem simples de falar, né? Porque dentro disso a gente tem um monte de variáveis ainda. Mas o caminho é esse. Eu fiquei no último plano. Agora, quando eu sou o primeiro plano do cliente, eu me coloco lá na posição dele e falo, olha, contrata o arquiteto, né, faz o projeto, e aí vai fazendo toda a escala até voltar para mim novamente. Porque Exatamente. o assim trabalho mesmo. ele vai ser executado. De uma forma ou de outra. Só não vai ser tão rápido e Né? desorganizado. Sim. Sem, Então, né, o montador ele parceria. não pode ter medo de perder a obra. Ao contrário, né? Ele está reforçando a obra dele, ele está dando uma Perfeito. garantia para o cliente, ele está dando uma estabilidade melhor de harmonização para o cliente do que ele querer fazer sozinho. Exatamente. E de repente surgiu alguns imprevistos e ele não conseguir resolver. Muito bom. Isso aí. Então eu acredito que a gente deva cada vez mais Sim. estarmos unidos, todos, né? Não é só o montador, o arquiteto, mas os lojistas, é o cliente, é o engenheiro. É isso daí, E aí sim a gente vai construir um mercado muito forte. com certeza. Certo? Muito bom. Certinho. Eliel, obrigado pela tua presença em mais uma edição do aqui. Acamoncast. Só chamar. Né? Logo, logo a gente vai estar aí com o Viver de Drywall, fazendo esse trabalho de ajudar as pessoas como se tornar esse profissional que vai ser extremamente bem sucedido no mercado. O convite fica aberto também. Quem já é um ótimo profissional, entra no Viver Sim, de com Drywall, certeza. que você também vai... Tudo que a gente sabe, nos trouxe até aqui. Tá? Então a gente tem que estar sempre disposto a aprender novas coisas. E o É. Viver de Drywall é para todos, É né? isso mesmo. Até deixa eu pegar esse gancho rapidinho. Para o profissional que já está no mercado e não está se achando no mercado, às vezes ele já está lá, né? Ele está sobrevivendo. Ele está do sobrevivendo drywall. e quer melhorar, né, o profissionalismo dele, o atendimento dele, a execução dele, porque onde que ele está falhando, né, que ele não consegue prosperar, né, é uma boa oportunidade para ele isso daí. No Viver de Com Drywall. certeza. Perfeito. Vai ser bem-vindo. E também, Sidney, fica a dica para quem é arquiteto, engenheiro, designer, quem é da área e quer se especializar tecnicamente nisso. Exatamente. Como eu já fiz com marcenaria, vai lá colocar a mão na obra, é uma oportunidade bem interessante. Você teve a oportunidade de ver os bastidores do Viver de Drywall, né? E ser constado. Então eu gostaria que você
dissesse agora, né, qual que é a tua experiência, o que, que você acredita que o Viver de Drywall vai representar na vida das pessoas. Tira a parte que eu tô bonito lá, tá? É, Pode falar das outras partes. Acho que dá para resumir assim, né? A curva do mercado subindo. Isso é fato. E a capacitação da mão de obra, né? Boa. Então é um montador que vai saber conversar, que vai saber fazer um contrato, vai saber a técnica, vai Calcular. saber a teoria, calcular, tudo isso. Boa. Resume bem, é capacitar fortemente o mercado. Muito bom. Bom, estamos então finalizando mais uma edição do Acamãocast. Aqui embaixo, nos comentários também, além do link do Viver de Drywall, tem os contatos do Eliel. Opa. Se você quer contratar um profissional extremamente capacitado, Tô aqui, à né? disposição. Que vai pedir para você contratar um arquiteto, tá aqui embaixo. Vou indicar o Thales. Vai indicar o Thales. E o Thales também, os contatos dele estão aqui. Você que fala, sim, vou contratar um arquiteto, começa por ele. É isso daí. Tá bom? É isso daí. Então, vamos encerrando mais um episódio do Acamãocast e a gente se vê no próximo. Até mais. mais. Tchau, tchau. Tchau.